Ei, vambora! A gente está ao vivo agora aqui pelo Instagram, aqui pelo Facebook, aqui pelo YouTube e aqui eu só vou compartilhar, só me dá um segundo. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre como conquistar resultados, grandes resultados de forma rápida e consistente. Vambora? Já tem gente do HTR entrando aí, show de bola! Deixa eu entrar aqui, eu tô só compartilhando no computador aqui, só um segundo e a gente já começa. Tá aqui rolando a live. Vamos compartilhar. Espera aí um minuto só, pessoal, vou compartilhar aqui um segundo só. Vambora! Tem que passar esse link agora para o pessoal lá do HTR no grupo e a gente já inicia. Olha o pessoal do HTR entrando aí, vamos embora, pessoal. Hoje a gente vai falar de como conquistar grandes resultados de forma rápida e consistente e o que nos boicota para que isso não aconteça, né? Deixa eu ver aqui. Tá, tô passando o link lá pro pessoal no Facebook, no Instagram. No Instagram ainda não tá rolando o link aqui não pra mim. Link para o Facebook e também estou online no Instagram. Vamos embora começar. Bom, pessoal, deu, já concluí o que eu tinha para fazer. Então, só para explicar para vocês e situar, a gente está aqui no YouTube, a gente está aqui no Instagram, a gente está aqui no Facebook. Eu vou ter que escolher para qual câmera eu vou olhar. E eu acredito que eu vou tentar me dividir, mas vou ficar mais entre Instagram e Facebook, beleza? E hoje a gente vai conversar sobre como conquistar grandes resultados de forma rápida e consistente e por que muitas vezes a gente se boicota e não consegue. Ó, o pessoal que participou do HTR e o último final de semana já está presente, show de bola. Pessoal, vai botando um oi aí, a gente esperando o pessoal entrar. A recém é 8h01. Então a galera tá chegando, tem muita gente que me disse que estava no trânsito e ia acompanhar de dentro do carro. Eu falei, não, eu prefiro você vivo, né? Porque no carro não pode. Ah, mas fica ali do lado do GPS, eu vou só escutando, tá tudo bem. Já tem gente falando lá. Pessoal, por que muitas vezes a gente não consegue alcançar os resultados que a gente quer, né? E aí quando eu faço uma live sobre conquistar grandes resultados de forma rápida, de forma consistente, a gente fica se perguntando, Evandro, por que tu vai falar sobre isso? Porque eu acredito, com toda a humildade do mundo, que eu consigo, tenho propriedade para te falar isso, porém, sou de forma alguma querendo me envaidecer, de forma alguma querendo dizer que eu sou melhor ou pior do que alguém, porque de fato não é isso. Quando tu segue um método, é um método que é bom, né? Quando tu segue uma linha de raciocínio, é essa linha que é boa. Quem executa acaba se beneficiando. Eu vou te convidar aqui agora para ter acesso a isso. Te dar um método para que tu consiga conquistar os teus resultados de forma rápida, de forma consistente e grandes resultados. Porque muitas vezes a gente tá galgando um resultado, vai subindo, chega quase lá e a gente para. Vocês já ouviram falar naquilo que se diz, né? 21 dias é necessário para tu criar um novo hábito. Pois é, eu preciso te dizer que esse é o começo do fim. Porque quando tu chega no 21º, tu diz, consegui, então agora eu mereço dar uma relaxada. Fica 21 dias sem comer doce, chega o primeiro final de semana, tu merece, afinal de contas tu ficou 21 dias sem comer nada, sem ter curtido tudo que tu queria, e aí tu vai lá e come churrasco, lasanha, X, doce, chocolate pra caramba. Então, 21 dias para tu criar um hábito é mito, preciso te dizer, né? O Milton Erickson, ele entendeu que repetições no córtex frontal geram uma química no nosso cérebro, neuropeptídeos formados no hipotálamo. Eu preciso sempre falar grego assim para tu entender que existe ciência, embasamento por trás disso que eu vou te falar, mas agora eu vou te explicar isso de uma forma que seja simples de tu entender. Quando tu demora cerca de 30 dias para tu criar um hábito, 90 dias para tu criar um estilo de vida e apenas 3 dias para perder. 3 dias é o suficiente para que tu perca. E por que isso acontece? O cérebro humano, ele é programado
para ter grandes emoções, porque ele gosta de grandes emoções. O cérebro humano, ele gosta de grandes intensidades, tanto que uma vida mais ou menos, um dia mais ou menos, sem grandes emoções, ruins ou boas, não mudam nada na tua vida. Alguém te pergunta o teu dia, como é que foi? Ah, foi tudo bem. Como é que foi a aula? Ah, foi tudo bem. Nada de importante. Como é que foi a faculdade? Como é que foi o trabalho? Tá tudo bem, nada de importante. Agora imagina assim, não, como é que foi o trabalho? Não, fui promovido. Houve uma grande emoção vinculada àquele fato. Aí outra pessoa diz, como é que foi o dia de hoje? Cara, eu tava caminhando na rua, tropecei, ralei o joelho. Houve uma grande emoção vinculada àquele fato. Então você percebe que o seu cérebro, ele funciona para processar grandes emoções. Agora tem outro porém. O nosso cérebro, ele foi programado para ficar muito mais triste quando algo ruim acontece do que feliz quando algo bom acontece. Veja bem, a gente fica muito mais triste e frustrado quando a gente perde um emprego do que feliz quando a gente ganha um novo emprego, recebe um novo emprego, recebe uma nova proposta. Quando nós éramos crianças, nós ficávamos muito mais tristes quando perdíamos um brinquedo, quando algo estragava, do que felizes quando a gente ganhava um novo brinquedo, principalmente quando era roupa, né? Para nós crianças, roupa não é presente, né? Vambora, deixa eu ver o que a galera do HTR tá falando aí. Tem gente que não é do HTR também. Boa noite a todos do HTR3, show de bola. Pessoal, o HTR3 foi sem ser nesse final de semana agora, no outro, e eu prometi essa live pro pessoal do HTR porque o treinamento foi incrível, faltou algumas coisas e é sobre isso que a gente vai falar agora. Então, o pessoal que não estava no HTR vai acabar sendo beneficiado também com essa live, mas o pessoal que estava no HTR vai ter uma grande continuação aí, vai fazer muito sentido, vai ter bastante propósito no que a gente vai falar. Vambora? Pessoal, então, ainda na linha de que a gente procura grandes resultados de forma rápida e consistente, e eu explicando para você que o seu cérebro, ele é programado para captar grandes emoções, e também expliquei, né, fazendo um briefing do que a gente já falou até agora, também te expliquei que as maiores emoções que o nosso cérebro processa, infelizmente, são as negativas. O nosso cérebro, ele processa emoções negativas num grau, num nível muito maior do que as emoções positivas. Sendo assim, você tende a procrastinar. Veja bem, o teu cérebro, ele é viciado em emoções, grandes emoções. E aí, já que a negativa te toca mais, e ainda assim a positiva faz com que tu tenha que sair da zona de conforto, tu procrastina, tu deixa para depois, tu não faz. Veja bem, teu cérebro é programado para não gastar energia, ele é programado para ser preguiçoso, para poupar energia, e ele é programado para ter grandes emoções. E as grandes emoções que mais impactam o nosso cérebro e dão uma explosão de hormônios são as negativas. É um prato cheio para a gente procrastinar, deixar a nossa vida para depois, os nossos sonhos de lado, e comer um pouco mais hoje para depois emagrecer, ou ir descansar, ver o Netflix para depois trabalhar num projeto, ou ir descansar, ver Netflix, fazer outra coisa e não ler um livro. Vocês percebem que tudo que tem no nosso cérebro, ele nos puxa para que a gente vá para o que nos boicota, para que a gente vá para o que nos faz procrastinar e não atingir os resultados que a gente quer? Só que aí que tá, se tu entende o funcionamento dele, tu pode usá-lo a teu favor. O que eu mais recebo é feedback da galera que tá que participou do HTR dizendo: bah, Evandro, a negociação com o meu cérebro foi top essa semana, consegui bater a meta, consegui fazer o que eu queria, consegui fazer o que eu tinha para fazer. Por quê? Porque eles estão entendendo como funciona o cérebro deles. E quando você entende como funciona o aplicativo mais caro do mundo, o melhor aplicativo do mundo, que é o seu cérebro, aí não tem barreiras. Porque, veja bem, com um YouTube na mão ou um Instagram na mão, ele é uma ferramenta incrível de comunicação, ele é uma ferramenta incrível, porém, se tu não sabe usar, ele não serve de nada. E o teu cérebro é a mesma coisa. Então, entender o funcionamento do teu cérebro, ele é primordial para que você alcance os resultados que quer, rapidamente e de forma consistente. E por que eu teclo bastante na consistência? Porque o que eu mais vejo por aí é pessoas que tentam por 1, 2 semanas muito bem e param. Talvez presas pelo mito de que em 21 dias você ganha um novo hábito, né? O que eu mais vejo é pessoas que entram na academia 1 ou 2 semanas e param. Pega o controle do ar, por gentileza. Que pegam 1 ou 2 semanas e param.
Então, isso barra a nossa consistência. Consistência, ela é o nome do jogo. Velocidade não é tão importante quanto continuidade. Veja bem, se você passar 3 horas por dia na academia durante 2 semanas, indo somente de segunda a sexta, você passou em 2 semanas, bota em 3 semanas, 15 dias na academia, em 3 horas por dia, 3 vezes 15 são 45 horas de academia. Se você ir em 45 dias, 1 hora por dia, é muito mais eficiente do que você ir 3 horas por dia por 15 dias. Então a continuidade, às vezes, a continuidade ela é muito melhor do que a quantidade. E o que eu quero te dizer com isso? Que o teu cérebro precisa ser tratado como um músculo. Imagina que o teu braço, você quer deixá-lo maior, mais forte. Você vai lá na academia e bota 3 de 10 todos os dias, até que você consegue fazer 3 de 15, 3 de 20, com cada vez mais peso, e isso faz com que tu consiga ficar mais forte. Pois a tua mente é a mesma coisa. Enquanto você não tratar a sua mente como um músculo, ela vai falhar todas as vezes que tu precisar dela. Eu sempre dou o mesmo exemplo. Imagina um cara que vai na academia há anos e tá muito forte, muito bem fisicamente, e ele tá andando na rua, e ao andar na rua ocorre um acidente e um carro capota e cai em cima das pernas de uma pessoa. E aí do lado desse acidente tem uma pessoa que tá bem magrinha, que nunca foi na academia, e essa pessoa tenta levantar aquele carro para tirar de cima daquela pessoa. E ela evidentemente não consegue, ou tem dificuldades. Quem está mais bem preparado para levantar aquele carro? O cara que estava todos os dias na academia, está com o corpo forte, ou a pessoa que estava totalmente despreparado, comia mal, não treinava, não fazia academia? Pois bem, você percebe que em uma situação normal, não normal, né, mas uma situação que ocorre no dia a dia, tudo que você treinou antes está em ti para que você possa usar e conseguir levantar aquele carro e tirar aquela pessoa de baixo. Então a tua mente é a mesma coisa. Se tu treina a tua mente antes, ela tá ali para quando tu precisar usar. Ela vai estar ali para quando em alguma situação do dia a dia você precisar dela. Ela é um músculo. Se você nunca treina, ela vai estar enfraquecida, e quando você precisar, você vai ser que nem um mirradinho tentando levantar um carro para ajudar uma pessoa, e muitas vezes essa pessoa somos nós mesmos e a gente não consegue se ajudar porque a nossa mente não tá forte o suficiente. Tá, Evandro, entendi. Eu tenho que levar minha mente para academia, analogicamente falando, é isso? É isso mesmo. Bom, Evandro, mas o que acontece se eu ir para academia e fazer o exercício com a posição da minha coluna de forma errada? Você estraga a sua coluna. Você não tem resultados tão bons assim. E a live é sobre tu conquistar grandes resultados de forma rápida e consistente. Então quer dizer que se você não levar o seu cérebro para treinar, mas não treinar da forma certa, muito provavelmente você não vai conseguir os resultados que quer e pode ter efeitos colaterais. Porque o nosso cérebro, ele está aprendendo o tempo inteiro, mesmo quando você acha que não está ensinando. Foca nessa frase. O teu cérebro, ele está aprendendo o tempo inteiro, mesmo quando você acha que não está ensinando. Evandro, dá um exemplo. Simples assim, veja bem. Você, todas as vezes antes de sair de casa, precisa tirar o lixo e levar para fora. E você não faz. O que você está ensinando para o seu cérebro? Que quando você precisa fazer alguma coisa, você pode fazer depois. O que você está ensinando para o seu cérebro? Que você não precisa fazer aquilo agora e dá tempo de fazer depois. Mesmo que transborde, depois você limpa e dá um jeito. E a forma como você faz pequenas coisas, você faz todas as outras. E aí quando você tem uma meta profissional ou pessoal para bater, você deixa para depois, deixa para a última hora e não fica organizado para fazer o que tem que ser feito. Faz sentido? A forma como você faz pequenas coisas, você faz todas as outras. E aí você acaba tratando lixo de uma forma que você pode resolver depois, e depois você acaba tratando as suas metas como lixo. Você percebe que mesmo quando a gente acha que a gente não está ensinando algo para o nosso cérebro, a gente está? E é por isso que muitas pessoas não conseguem ter continuidade nos seus resultados, não conseguem ter continuidade na sua jornada. E depois do HTR agora, muita gente me diz, show de bola, Evandro, agora eu sei o meu propósito, eu sei o que eu preciso fazer, eu sei o que eu quero fazer para esse ano, porque dentro do HTR você acha propósito.
e eu sei também o passo a passo, eu sei o caminho, eu sei tudo que eu tenho que fazer. Pá, mas eu tô com medo, eu tô travado, meu Deus, o que eu faço? A questão não é o quanto de medo você tem, a questão é o quanto você quer chegar lá. Porque eu mesmo disse para essas pessoas, o HTR teve um final de semana inteiro de imersão, sábado e domingo. Eu tava morrendo de medo até domingo de tarde. Mas a questão não é o quanto de medo eu tava, é o quanto eu queria fazer aquilo. O quanto eu queria, aquilo era o meu propósito, aquilo me movia. E agora eu tô programando o HTR4 e todos aqueles medos, todos aqueles receios voltaram a aparecer. Mas a questão não é isso vai acontecer. Quando você desenvolve o seu cérebro, o seu mindset, aprende a trabalhar com ele e fazê-lo trabalhar para você, você alcança os resultados que você quer. Bom, tá fazendo sentido até agora? Tem uma galera do HTR aí, isso é muito top, show de bola. Quem tá comigo levanta a mão e fala eu, vambora. Talvez essa galera tenha feito isso lá do outro lado da telinha. Porque no HTR a gente tem alguns vitalizadores para manter todo mundo vidrado, manter todo mundo engajado, porque de fato você passar quase 30 horas dentro de uma sala sem sair, você tem que estar engajado, não é verdade? E é muito louco, porque a galera ficou lá por 30 horas e não queriam mais sair, e não olharam o relógio, e não olharam o celular. Você imagina o quão incrível é isso, e o quão estado de presença precisa para isso acontecer. E trazendo o resultado de presença é louco, porque quando você está ansioso pensando no seu futuro, ou quando você está depressivo pensando no seu passado, você trava no presente e não consegue executar nada, e aí os resultados não vêm. Então é por isso que é importante o teu resultado de presença, por isso que é importante tu estar no aqui e no agora para tu alcançar os teus objetivos, certo? Então assim, o que eu falei para vocês já até agora, fazendo um briefing para a gente chegar no conteúdo logo. Você vai aprender a ter grandes resultados de forma rápida e consistente, porque você é capaz. O que a sua mente é capaz de conceber, o seu corpo é capaz de executar. Pessoal, não queria sair mesmo, tamo junto, vambora. Não queria sair da sala, tô vendo os comentários aqui. Eu tô passando os comentários, eu quase não tô lendo, mas depois eu vou ler todos. O HTR não terminou ainda, estou a 1000. Fantástico. Cara, isso é muito top, o HTR muda vidas. Bom, então você vai aprender a ter resultados rápidos de forma rápida, resultados grandes de forma rápida e consistente. Por que isso não acontece? Porque a gente não usa o nosso cérebro da forma como ele é feito para ser usado, né? Você não utiliza esse aplicativo da forma como ele funciona melhor. A gente muitas vezes não lê o manual das coisas antes de usar e vai aprendendo no meio do caminho. E logo vem alguém e nos conversa conosco e nos diz: nossa, tipo, tem isso aqui para fazer, e tu, eu nem sabia disso, e você aprende coisas novas. E o nosso cérebro é a mesma coisa, ele não veio com o manual. Então quando você entende como ele funciona, você consegue tirar muito mais dele, você consegue utilizar ele de uma forma muito mais poderosa e eficiente, para que você tenha consistência. Volto a dizer, consistência é muito mais importante do que velocidade. Consistência leva você longe, velocidade leva você rápido. A questão é que para manter veloz, você gasta muita energia e aí ela para. E aí você tem um resultado de forma consistente lento e um resultado rápido. Você ultrapassa o resultado lento, mas quando você cansa, você cai ou fica estagnado, e o resultado de forma consistente continua subindo. Talvez ele pare um pouco, mas ele continua subindo, e o resultado de forma rápida cai. E aí, como você chegou no fundo de novo, você tem que ter um resultado rápido para sair dali, você consegue, e aí quando vê, você vai caindo, e o resultado de forma consistente não para de subir. E aí você fica sempre assim. Quem aqui já teve uma experiência de tentar emagrecer, conseguir voltar, de tentar entrar na academia, conseguir parar. Quem aqui já teve experiência de querer melhorar as finanças, o dinheiro, e aí você consegue muito dinheiro e para, muito dinheiro e para, muito dinheiro e para, paga suas dívidas e fica endividado de novo, paga suas dívidas e fica endividado de novo, e nunca consegue manter uma consistência de crescimento. Isso acontece por causa do funcionamento do nosso cérebro. Quando você entende como ele funciona, você consegue ter resultados de forma consistentes. E ainda digo mais, de forma rápida. Porque você é capaz de ter resultados de forma rápida, mas continuar subindo.
É só você aprender a utilizar a ferramenta mais poderosa que existe. Hoje fiz algo que há muito tempo queria fazer. Oi, Michele, vambora, divide com a gente aí o que tu fez pós-HTR. Comigo aconteceu isso várias vezes para perder peso. É verdade, muita gente. E isso simplesmente acontece pelo não utilização da forma correta ao qual o nosso cérebro funciona. Bom, pessoal, dividi para vocês um pouquinho do que eu consegui com isso que eu vou explicar para vocês e ver se faz sentido para vocês. Eu com 18 anos ou 18 anos eu comecei a ser corretor de imóveis. E quando eu era corretor de imóveis eu sabia que eu queria chegar em algum lugar, né, grande nessa profissão, e eu comecei a trabalhar para isso. Ao longo da minha trajetória como corretor de imóveis, nos 4 primeiros anos eu tive altos e baixos, mas eu sempre fui subindo. Abri a minha primeira empresa com 21 anos, era uma imobiliária, né? Era a Hunter Inteligência Imobiliária, muitos devem conhecer. E eu toquei a Hunter junto com o meu ex-sócio, na época era sócio, por 4 anos. E a gente conseguiu ter resultados rápidos resultados grandes de forma rápida e consistente. A gente em 2 anos, nós fomos reconhecidos no palco do maior evento do mercado imobiliário da América Latina, o Connect Imob, mais de 3.000 participantes. A gente foi convidado para participar da Rede Gaúcha de Imóveis, é a maior rede de imobiliárias do sul do país, e eu com apenas 24 anos estava sentado na mesa de reuniões com os diretores mais importantes das imobiliárias de Porto Alegre. E eu não estou me vangloriando, jamais, eu estou só querendo te dizer que funciona. O que eu vou te passar funciona, para que você faça e você tenha grandes resultados de forma rápida e consistente. E a Hunter, por si só, foi crescendo, e depois de 4 anos de existência, tudo que eu fazia nela, para mim e para eu me tornar um profissional melhor, eu gostava tanto de fazer e de estudar e de me aprimorar naquilo, que em algum momento eu percebi, putz, eu gosto de ensinar isso também. E as pessoas iam me perguntando e eu ia dividindo, até que eu comecei a focar mais em ensinar, em ajudar as pessoas a se desenvolverem, do que até mesmo em trabalhar no meu negócio. E o nosso faturamento começou a descer, porque o meu tempo começou a ser colocado em algo que não estava rendendo. Eu fazia de graça, eu fazia por amor. E aí eu falei, nossa, cara, trabalhar em algo que você fizesse de graça. E antes eu trabalhava com imóveis como se eu fizesse de graça, porque eu ia mostrar um imóvel, não era certo que eu ia receber. Eu ia mostrar por paixão, eu ia mostrar por vínculo, por conexão com as pessoas. E aí eu percebi, eu preciso trocar de profissão. E aí em 8 meses, aliás, em 4 meses, depois que eu troquei de profissão, eu fiz um treinamento na Anhiggs, que é um dos maiores palcos aqui de Porto Alegre, com 200 pessoas. E depois de mais 2 ou 3 meses, eu fiz um HTR, um treinamento de imersão, lógico, uma equipe me ajudou, tudo uma questão por trás, mas foi um resultado muito rápido, foi um grande resultado, e ele está consistente, porque o HTR4 está vindo aí. Tô te contando tudo isso para te dizer, única e exclusivamente, o método funciona, eu não sou melhor do que ninguém. Se eu posso, você também pode. Se alguém pode, você também pode. Confia nisso. Porque nenhum resultado que tu quiser na tua vida vai ser possível se você não acreditar que você é merecedor desse resultado. Aí sim, você não pode, porque se você não acredita ser merecedor do resultado, você não vai alcançar. Certo? Pessoal, como funciona o seu cérebro, tá? Para que tu consiga alcançar os resultados que tu quer. A gente costuma achar que o nosso cérebro trabalha para nós, mas ele não trabalha para nós, ele trabalha conosco. A gente costuma achar que o nosso cérebro é um escravo, só que a gente não percebe que a gente faz isso, a gente só executa. E um escravo, ele gosta do seu chefe, do seu senhor feudal, eu não sei o que é o dono de um escravo, como é que eu posso chamar? Ele não gosta, né? Ele não gosta da vida que ele tem, ele não gosta da forma como ele trabalha. E pois é, nós tratamos o nosso cérebro como um escravo. E o que a gente tem de um escravo na primeira oportunidade que ele tem de nos apunhalar pelas costas? Ele faz. É por isso que você procrastina. É por isso que você tem uma certa dificuldade de correr atrás dos seus objetivos e sonhos.
Ah, Evandro, eu corro em todas as áreas da tua vida? Talvez tenha uma área a qual você mais se orgulhe e ela esteja muito bem. Talvez seja a profissional, ou a de relacionamentos, ou a pessoal, ou a familiar, ou a emocional, ou a de pensamentos, ou a espiritual. Mas todas elas estão boas? Talvez tenha uma que você está fechando os olhos. E nessa área, você talvez não esteja utilizando o seu cérebro da forma como ele possa te trazer mais resultados. Porque não pensa você que se você tem uma área que é incrível na sua vida, você não precisa das outras. Todas elas estão interligadas. Se uma área da tua vida é 10 e as outras são 2, não 10, você provavelmente anda capenga. Você se olha no espelho e diz, caramba, era pra eu estar feliz, mas eu não tô, eu não consigo. Tá fazendo sentido até agora, pessoal? Vambora? Vamos aprender a utilizar o nosso cérebro da forma como ele nasceu para ser usado? Vamos utilizá-lo em alta performance? Vambora? Bom, você usa o seu cérebro como se ele fosse um escravo e ele vai se rebelar contigo, com certeza. Como é que a gente faz para entender isso? Primeira coisa de tudo, dissocia o seu cérebro de você. Imagina que o seu cérebro é uma terceira pessoa, dá um nome para ele. Inventa. Eu não sei como você pode chamá-lo, mas inventa. Imagina que ele é uma outra pessoa, uma terceira pessoa. E se você tem uma pessoa, uma terceira pessoa, outra pessoa, e que você quer que essa pessoa faça coisas para você, você precisa dar algo em troca. Não faz sentido? Você precisa dizer, olha, tu quer trabalhar aqui para mim por 6 ou 8 horas por dia? Quero, mas... Ah tá, vou te pagar tanto. Opa, agora sim, o acordo fechou. Eu trabalho para ti por 6 a 8 horas e tu me paga isso, beleza? Maravilha. Percebe? Você precisa negociar com as pessoas quando você quer que elas façam algo para você. E com o seu cérebro não é diferente, não é um escravo. Muita gente cai a ficha quando eu falo isso. O que significa isso? Evandro, eu quero emagrecer. Eu tô falando com o meu cérebro agora, tá? Eu quero emagrecer. Eu quero que tu comece a nadar e comece a fazer musculação. Quero que tu comece a treinar para tu ficar com um corpo legal, ter mais energia, para ter momentos interessantes com o seu filho que vem por agora. Então tá. E o que a gente vai ter em troca? Opa, prometo pra ti que se tu nadar por 10 dias, uma vez por dia, por 2 semanas, só de segunda a sexta, no outro final de semana a gente come aquela comida que tu mais gosta, ou a gente vai pra Gramado curtir um final de semana, ou a gente vai pra praia. Mas se tu não fizer, aí a gente pode botar uma penalidade, né? Porque se tu trabalhar pra mim de 6 a 8 horas eu te pago tanto, se tu faltar um dia eu te desconto. E assim funciona com o nosso cérebro. Negocie com ele. Agora, fora a negociação, que isso por si só faz com que tu tenha os resultados que tu quer, tu só tem que te ligar numa coisa. O que acontece? Além do teu cérebro ser uma outra pessoa, uma terceira pessoa, ele é uma criança, tá? O que acontece com uma criança se você dá o benefício antes do merecimento? O que acontece com uma criança quando você dá para ela como é que é o nome daquilo? A recompensa antes do suor? Ela fica mimada. E o que acontece se você só faz ela suar e não dá recompensa? Ela fica rebelde. E o teu cérebro pode estar rebelde ou mimado. Ou você dá tudo que ele quer, porque mesmo sem ele fazer nada em troca, ou você exige que ele faça, não dá nada em troca e ele começa a procrastinar e te sabotar. Isso pode estar acontecendo. Então, veja bem, né? Negocie com o seu cérebro, ele é uma terceira pessoa, além de ser uma terceira pessoa, ele é uma criança e ele pode estar mimado ou rebelde. Para você não deixá-lo nem mimado nem rebelde, você precisa propor um desafio e propor uma recompensa e uma penalidade. Isso só tem um porém, eu nem ia tocar nesse assunto, mas vale a pena. Quando eu digo para propor uma penalidade, tem muita gente com crença de não merecimento, com crença de não ter amor próprio, de menos-valia, e isso faz com que elas se auto-sabotem colocando metas muito altas para o seu cérebro e penalidades muito altas caso ele não execute o que deve fazer. Aí a pessoa acaba por não conseguir executar e quando ela não executa você dá a penalidade porque você acredita que você merece sofrer aquilo, porque você
merece aprender, você tem que aprender mesmo, tem mais é que se ferrar. Então cuide para a falta de amor próprio não te sabotar. Coloque metas menores nessa negociação. Eu falei aqui um exemplo que eu até me arrependi. Eu disse para nadar 10 dias por semana, por 2 semanas, de segunda a sexta, e estudar todos os dias. É uma meta muito alta para quem está só começando. Então não, pô, se tu nadar 2 dias nessa semana e 3 na próxima, eu vou te dar a recompensa. Gostei do assunto saúde, equilíbrio é fundamental, os resultados são incríveis, um corpo lindo te aguarda, vamos embora. Então, negocie com o seu cérebro, veja bem, se você negociar com alguém para trabalhar de 6 a 8 horas para você e você propor um salário muito baixo, essa pessoa não vai aceitar. E você não pode tratar ainda assim o teu cérebro como escravo mesmo na negociação, porque se você propor algo muito baixo ele não vai fazer. Ou se você propor um trabalho muito alto por um salário não condizente para o seu cérebro, ele também não vai fazer. Então trate-o como uma terceira pessoa e não como a pessoa que tudo manda, que é o detentor de toda a verdade, porque você vai negociar consigo mesmo, você aceita, você desaceita tudo a todo tempo e aí você se sabota. Entenda quais são os números que motivam o seu cérebro. Seja paciente consigo mesmo, seja amoroso consigo mesmo. Afinal de contas, essa negociação não pode durar 1 semana ou 2, ela tem que durar uma vida. Agora, tu imagina tu ter um funcionário onde você tem um arranca-rabo por todo o tempo, o dia todo, todos os dias, sempre. Não vai funcionar, você precisa ter uma boa relação. E com o teu cérebro é a mesma coisa. Negocie com ele de uma forma que ele seja recíproco, que ele diga, opa, vale a pena fazer a coisa que esse cara quer, opa, vale a pena fazer para ele essas coisas que ele quer, porque ele vai me dar em troca. Então, negocie com o seu cérebro, essa é a primeira dica. Agora que você entendeu que você precisa negociar com o seu cérebro, agora que você entendeu que ele é uma terceira pessoa e além de ser uma terceira pessoa, ele é uma criança e pode estar mimado ou pode estar rebelde, e você também entendeu como fazer para que ele não esteja mais mimado ou rebelde, nota que de vez em quando eu sempre dou um briefing do que foi falado para você estar acompanhando da forma certa, de uma forma que faça sentido. Qualquer pergunta você pode colocar aí, se eu conseguir ver, né, porque vai passando, eu vou respondendo. Então, agora que você sabe tudo isso, tem uma outra coisa que você precisa saber também. Se você contrata uma pessoa, você precisa fazer um acordo de expectativas. Olha, eu espero de você isso, você espera de mim isso, tá tudo assinado, tá tudo certo. E isso precisa ser claro, porque imagina você contratar um funcionário e não dizer o que ele precisa fazer. É a mesma coisa que a gente faz com o nosso cérebro muitas vezes. Se você não tem uma meta clara para que ele execute, com números, com palpabilidade, que seja específico, que seja atingível para essa negociação fazer sentido, que seja relevante para que ele queira fazer, que tenha um tempo de execução para que ele não possa protelar isso o tempo inteiro, uma meta que seja mensurável, para que você possa olhar no final do mês, ou no final da semana, ou no final do dia e dizer, não, meu funcionário, você conseguiu. Se você não dá essa clareza para o seu cérebro, para o seu funcionário, para o seu escravo, ele não vai conseguir executar. E o exemplo que eu sempre dou, bom, vamos nos encontrar no Shopping Iguatemi neste final de semana? Você consegue me encontrar lá? Não consegue, você vai me perguntar, tá não, Evandro, peraí, show de bola no Iguatemi, mas nesse final de semana, qual dia? Tá não, beleza, sábado, tá tudo bem, tu me encontra lá agora? Não, Evandro, sábado no Iguatemi ainda é muito amplo, que horas? Às 3h17 da tarde, show de bola. Sábado às 3h17 da tarde no Iguatemi. Tu ainda assim sairia de casa para ir me encontrar? Não, tu ia me perguntar, tá, Evandro, o Iguatemi ainda é muito grande. Aonde no Iguatemi? Na praça de alimentação, na frente do Subway. Sábado às 3h17 da tarde, neste final de semana, na frente do Subway da praça de alimentação do Shopping Iguatemi. Percebeu que agora você sai de casa para ir me encontrar lá? Porque ficou específico, ficou claro, ficou mensurável, tem um tempo para acontecer. As suas metas precisam ser apresentadas para o seu cérebro da mesma forma, porque se você não faz isso, ele não se levanta para fazer. Me encontra no Iguatemi no outro final de semana. Você não se levanta para ir lá, chegou no outro final de semana, tu não vai ir, porque tu não sabe, tu não tem clareza. Então, dê clareza para o seu cérebro, diga para ele o que você quer que ele execute e o que você dará em troca.
Show? Bom, agora que a gente chegou nessa parte, a gente consegue planejar como a gente pode ter resultados rápidos, grandes resultados de forma rápida e consistente. Lembra que eu falei no início hoje que consistência ela é muito mais poderosa do que velocidade? Evandro, como assim? Imagina um livro de 200 páginas, onde você lê 150 páginas em um dia. No outro dia você está cansado, porque você já leu 150, você vai protelando e ele fica na prateleira. Agora imagina um livro que você lê 2 páginas por dia. Em 20 dias você acaba ele. Esse de 200 páginas. Não. 2 páginas por dia. Em 10 dias dá 20 páginas. Não, aí dá 100 páginas. Imagina um livro que você lê 10 páginas por dia. Em 20 dias você acaba ele. E 10 páginas vai te ocupar 12 a 15 minutos. Percebe que consistência é muito melhor do que velocidade? Evandro, dá um outro exemplo de consistência. A longo prazo fica ainda mais fácil. Se você ler 10 páginas de um livro por dia, isso vai te ocupar de 12 a 15 minutos. Eu tenho certeza que você passa no Instagram ou no Facebook de forma ociosa mais do que 15 minutos por dia. Ou no banheiro, ou no ônibus, ou em casa, sentado no sofá esperando a vida passar, ou no horário de almoço, você tem mais do que 15 minutos. E se você ler 10 páginas por dia, apenas, nenhuma mais, nenhuma menos, em um ano você lê 3.650 páginas. E 3.650 páginas é o equivalente entre 20 a 24 livros. Você percebe que consistência te leva muito mais longe do que velocidade? Consegue entender isso? Então assim, seja consistente. Beleza? Como é que você sabe, como é que você consegue ser consistente? Quando você tem um método, quando você tem um passo a passo, quando você tem um caminho a ser seguido. Eu tô sempre, tô moldando um caminho de funcionamento do teu cérebro para que tu chegue onde tu quer, né? Então isso que eu vou te passar agora só é possível depois de tu entender isso que eu te falei até agora, beleza? Então assim, é algo agora começa a ficar dinâmico. Agora o ideal é tu participar junto comigo. Talvez tu não precise responder aí, se tu responder melhor, mas talvez tu não precise responder aí. Tu pode pegar um papel, uma caneta e responder aí onde tu tá, porque vai fazer sentido, porque o ideal é que tu responda, porque senão não vai fazer sentido, não vai mudar nada na tua vida. A tua vida muda com o que tu faz, não com o que tu sabe. Vai acabar essa live e tu sabe de tudo, mas daí tu não executa e daí vai continuar igual a partir de amanhã. Então assim, vou te dar um tempo aí, uns 2 minutos, nem isso, para tu pegar um papel e uma caneta e tu anotar as coisas que eu vou te falando até agora, beleza? Contagem aí, não vai dar nem 1 minuto, você consegue pegar um papel e uma caneta mais rápido. Quem já tiver com papel e caneta aí, bota aí, eu tô com papel e caneta, essa coisa toda aí, vambora? Bom, todo mundo com papel e caneta? Maravilha. Deixa eu ver aqui como é que tá os comentários por aqui. A gente tem 36 minutos de live. Maravilha. Efeito sanfona, alguém botou ali. Bom, então tá. Agora eu, papel e caneta em mãos. Show de bola. Agora que você está com papel e caneta em mãos, eu gostaria de te convidar. O pessoal que participou do HTR vai ter um pouco mais de facilidade com isso do que quem não participou. Mas você que não participou, tá tudo bem. Imagine dezembro de 2019. Quais são as coisas que você quer que tenham acontecido? O que você precisa ter alcançado em dezembro de 2019? Eu vou te dar o passo a passo agora para tu ter um resultado grande e de forma rápida e consistente, beleza? Então, o que eu vou te entregar é o meu melhor. E vambora, vou te dar o meu melhor aqui verdadeiramente. O que precisa acontecer? Como é que você precisa estar em dezembro para você dizer 2019 valeu a pena? Eu consegui isso, isso e aquilo. Como é que está o teu resultado na tua saúde, se é essa o teu propósito para esse ano? Como é que está o resultado em finanças? Como é que está o resultado nos teus relacionamentos? Você quer terminar o ano com o seu relacionamento atual de forma melhor? Você quer manter da forma como está? Você quer terminar o seu relacionamento? Você quer atingir um novo relacionamento? O que você quer na área de relacionamentos para a sua vida no final desse ano? O que você quer na área de finanças? Olha, até o final do ano eu quero ter ganhado X por mês, ou se eu ganho fixo eu quero ter juntado tanto, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, eu quero fazer uma viagem, eu quero ter emagrecido, eu quero estar pesando tanto. O que você precisa conseguir
até dezembro de 2019, para 2019 ser um ano onde você diz, cara, eu consegui conquistar os meus objetivos, eu consegui conquistar os objetivos que eu tinha para 2019. O que você precisa para 2019? O primeiro passo é clareza. Você precisa entender para onde está indo para você poder traçar um caminho. E se você quer ter grandes resultados de forma rápida e consistente, que é o nome dessa live, você precisa entender qual é o grande resultado. Faz sentido? Como é que eu vou te ajudar a chegar num grande resultado se você não sabe qual é? Então veja bem, em todas as áreas da tua vida, relacionamento. Como é que você pretende estar no seu relacionamento amoroso, se é que você tem um? Ou e se você não tem um, você quer ter? E se você não quer ter, como é que está o seu relacionamento consigo mesmo ao final desse ano? Como é que está o seu relacionamento com seus amigos, seu círculo social? Você está os vendo da forma como quer? Com a sua família? Como é que está a sua saúde? A energia que você tem ao se olhar no espelho? O corpo que você olha no espelho lhe agrada? Como é que está as suas finanças? As suas contas estão em dia? As suas dívidas, se é que elas existem, estão sob controle? A sua renda está? Qual é a renda ideal? Como é que você quer chegar no final desse ano? E pensem numa coisa que a gente já falou. Eu queria estar no final desse ano com 10 milhões de reais. Tá lindo, mas isso é atingível para você? Talvez seja. Alguém que pode estar assistindo nessa live pode ter a realidade em que 10 milhões de reais no final do ano seja real, seja atingível e tá tudo bem. Mas coloque algo que seja realmente satisfatório e atingível. Lembra que se você der uma meta muito alta para o seu funcionário e um salário muito baixo para ele, ele não o vai executar. E se ele olhar e dizer, não, isso é impossível, não tem como fazer, ele não vai executar. Vai chegar no final do mês, ele vai te dar uma desculpa, não deu para atingir a meta. Então assim, quais são os resultados que você quer para o final desse ano? O diário de bordo. Eu não entendi a pergunta, mas beleza, vamos embora. Então tá, pessoal, agora que você sabe o que você quer para o final do ano, imagina daqui 3 meses. Hoje nós estamos em... Que dia é hoje? Hoje é 18 de junho. 18 de julho, agosto, setembro. Até o dia 20 de setembro ou final de setembro, o que você precisa ter... como é que você precisa estar para que em dezembro você esteja como você escreveu? Pensem aí, tá? Você já escreveu como é que você quer estar no final desse ano para que vale a pena, para que você chegue lá? E agora eu lhe pergunto, em setembro, ainda vai faltar outubro, novembro e dezembro. Realmente, a metade. Para que você consiga o que você quer em dezembro, em setembro, o que já precisa ter acontecido? Vamos supor que a minha meta é juntar 6 mil reais até dezembro, só para facilitar as contas. Em setembro eu tenho que ter juntado 3. Faz sentido? Porque até setembro 3 mais 3 dá 6. Ou não, eu consigo fazer 70% da meta até setembro, o resto até dezembro. Enfim, o que você precisa ter conseguido até setembro para que esses resultados que tu colocou para dezembro sejam possíveis, reais e você sinta acontecendo? Talvez você... Vou dar um exemplo que possa fazer sentido no teu trabalho, se é que a meta é financeira, é de trabalho. Quando eu era corretor de imóveis, eu fazia planejamento de faturamento. Até dezembro eu quero ter ganhado X. Para eu ganhar X, eu preciso vender tanto. Mas para eu vender tanto, eu preciso agenciar tanto. Quantos imóveis eu preciso agenciar até setembro para que eu possa ter uma continuidade de venda, para que em dezembro eu atinja o resultado de faturamento que eu quero? Perceba que você vem esmiuçando a sua meta. O que você precisa ter feito, o que já precisa ter acontecido, o que você precisa ter conseguido até setembro para que em dezembro você tenha o que você quer. Nesse momento, você pode continuar escrevendo aí. Então a gente já sabe o que a gente quer para o final do ano e agora a gente sabe o que a gente precisa ter alcançado até setembro para que no final do ano a gente consiga aquilo que a gente quer. Você tem 2 respostas aí: 6 meses daqui para frente, que é o final desse ano, e 3 meses daqui para frente, que é em setembro. Agora que você tem isso, eu preciso te perguntar o seguinte: nesse trimestre, beleza?
você precisa traçar prioridades. Você precisa lá naquele acordo com o seu funcionário dizer, olha, você vai conquistar tudo isso em até dezembro, você vai conquistar tudo isso até setembro e eu quero que você tenha isso como prioridade. Quais são as 3 prioridades para o trimestre até setembro? Escreva suas 3 prioridades para até setembro. E eu vou te dizer por que isso é importante. O que nós estamos fazendo agora é literalmente dizer para o nosso cérebro que antes era o Iguatemi. Agora a gente já começou a dizer que vai ser num final de semana. Agora a gente já começou a dizer qual é o final de semana. Daqui a pouco a gente vai dizer qual é o dia do final de semana. Daqui a pouco a gente vai dizer para ele que horário se encontra lá. Daqui a pouco a gente vai dizer para ele aonde que a gente se encontra. E aí ele começa a trabalhar. É por isso que eu preciso te perguntar e que tu escreva o que você quer para o final do ano. O que precisa ter acontecido, o que você já precisa ter alcançado até setembro para que aquilo seja possível e o que você precisa ter como prioridade até setembro. 3 coisas, ao menos. Talvez mais, talvez menos, mas se você quiser ter menos prioridades, o ideal seja 2, não tenha uma só. E se você quer ter mais, o ideal é que você não ultrapasse 4, porque na realidade prioridade é uma só. Não existem 3 prioridades, existe uma prioridade. As outras 2 é segundo e terceiro colocado. Prioridade é uma só. Então tenha 3. Quais são, em ordem, as 3 prioridades que você precisa tomar como verdade para você até setembro desse ano? Bom, então fazendo o briefing, você entendeu que seu cérebro é uma terceira pessoa, você entendeu que além de ser uma terceira pessoa ele é uma criança, você entendeu que além de ser uma criança ele pode estar mimado ou rebelde, você entendeu como fazer para que ele não seja nem mimado nem rebelde, você entendeu que você precisa contratá-lo para fazer as coisas que você quer que ele faça. Muito difícil. Ó, você entendeu que você precisa contratá-lo para fazer o que você quer que ele faça. Você entendeu que se o salário for pouco e a tarefa for alta, ele não vai fazer. Se o salário for alto demais e a tarefa for pouca, você torna mimado. Você entendeu que você precisa nivelar isso, deixar atingível e dar clareza. E essa clareza a gente colocou para ele todas as nossas expectativas para dezembro, para setembro e as 3 prioridades que a gente precisa até setembro. Beleza? Todo mundo junto? Show de bola? Vamos embora. Agora que você tem isso, eu preciso te perguntar. Hoje é terça-feira. Até sexta, o que você precisa fazer nessa semana para você dar um passo a mais para que até setembro você tenha atingido isso que você quer? O que você precisa fazer até sexta, que você não pode deixar de fazer? O que você se compromete a fazer até sexta-feira para que você alcance o resultado que você quer em dezembro? Ah, Evandro, se o meu resultado é em setembro também. Se o meu resultado é emagrecer, o quanto você precisa emagrecer até sexta? Só até sexta. Ah, se o resultado é financeiro, vamos supor lá no tempo que eu era corretor de imóveis, agenciar imóveis. Quantas ligações, quantos agenciamentos, quantos contatos você precisa ter feito até sexta-feira para que você ande um passo mais próximo do que você quer para o final do ano? Você percebe que a gente traçou lá de dezembro, lá de setembro, 3 prioridades e agora da próxima semana, dessa semana ainda, só até sexta? Escreva. Você já tem algumas respostas aí no seu papel. Isso começa a ser um mapa. Isso começa a ser um planejamento. Ah, Evandro, para que planejar? Vamos só executar. Pois é, ninguém planeja fracassar, mas as pessoas fracassam porque não planejam. E quando você tem clareza, seu cérebro sabe quando que ele tem que te encontrar, aonde, que horas e até que roupa você vai estar vestindo para facilitar o encontro. Faz sentido? Vambora. O que você precisa terminar nessa semana, até sexta? O que você não se permite chegar no final de semana sem ter feito, que vai te levar para próximo daquilo que você quer em setembro e em dezembro? Escreva. Beleza. Agora que você tem isso para a semana, você tem um mapa aí, você tem um passo a passo. E agora eu ouvi uma galera falando aí sobre o diário de bordo, eu vi nos comentários aí. E para que serve o diário de bordo? O diário de bordo serve como recompensas para esse funcionário.
Porque esse funcionário, ele não funciona com salário, ele não funciona com carga horária, ele funciona com coisas diferentes. O salário dele chama-se hormônios. Você precisa dar hormônios para esse funcionário. Pessoal, olha só, essa live inteira está sobre o funcionamento do teu cérebro, essa live inteira está te explicando como funciona isso e a forma como tu pode usar isso para tu ter grandes resultados de forma rápida e consistente. Então veja bem, tudo que você aprendeu, não vou fazer o briefing de novo, mas o salário desse teu funcionário, ele é hormonal, ele funciona com hormônios, você precisa pagá-lo com hormônios. E como é que você faz isso? Criando uma rotina de situações que lhe dão os hormônios necessários para isso. E aí o pessoal da HR3 recebeu um diário de bordo, ao qual eles devem ou deveriam executar todos os dias, porque o nome é diário. Ah, Evandro, eu tenho que fazer todos os dias? Tu me manda fazer todos os dias? Não, pelo amor de Deus, eu não te mando fazer nada. Cada um tem a vida que quer e que merece, fica tranquilo, você faz se quer. Tudo bem? E eu vou passar pela primeira vez nos comentários aqui em algum lugar, eu vou deixar as perguntas do diário para que você possa fazer todos os dias e vou te explicar por que cada pergunta é importante. Mas você só faz o que quer, se quer, cada um tem a vida que merece, cada um tem a vida que busca, cada um tem a vida que executa, beleza? Que isso fique bem claro. Se você se ofende com isso que eu tô te falando, é porque algo tem que mudar. Se pra ti tá tudo bem, é porque você tá tendo a vida que você quer e que você merece. Aliás, todos estão, né? Alguns só não estão satisfeitos com isso, mas é a vida que você merece pelas ações que você vem tendo. Bom, o diário ele é pautado em 7 perguntas nessa sequência. E por quê? A primeira pergunta é: por que valeu a pena viver o dia de hoje? E nesse momento você trabalha a gratidão. Gratidão é o pressuposto da felicidade. Você só se torna feliz. Pesou agora online e faz todos os dias. É maravilhoso o resultado. Vambora! Por que valeu a pena viver o dia de hoje? Quando você se pergunta isso, você traz as partes boas. Porque se você pergunta o porquê valeu a pena viver o dia de hoje, teu cérebro pega coisas positivas. Se você pergunta como foi o dia de hoje, teu cérebro pega coisas negativas. Lá no começo eu te expliquei que o teu cérebro é focado em emoções negativas. Então você precisa perguntar para ele a coisa certa, que então ele vai te responder de acordo com o funcionamento dele. Por que valeu a pena viver o dia de hoje? Nesse momento você trabalha a gratidão. Gratidão é o pressuposto da felicidade. Quando você está mais feliz, você executa as coisas com mais ânimo e isso te dá mais resultado para atingir os resultados que tu quer. Então essa pergunta é única e exclusivamente para fazer com que tu te torne mais feliz, mais grato e consiga ter mais força para atingir os resultados que tu quer. E o que tu quer são resultados. O nome dessa live é Grandes Resultados de forma rápida e consistente. E a consistência, eu estou falando rápido porque a gente tem pouco tempo. A consistência vem do bom funcionamento entre patrão e funcionário. E o teu cérebro nesse caso é funcionário. Você precisa dar para ele o que ele quer. Então ele continua. Se não, ele trabalha um mês e se demite, sai ou fica ali só enchendo morcilha e não trabalha mais para ti. A primeira pergunta é isso. A segunda pergunta, ela incita a contribuição, e contribuição é a sexta necessidade humana, a sexta necessidade básica humana mais importante. Ela te pergunta que ideia você pode ter para contribuir para a construção de um mundo melhor, de se viver no tempo presente. E aqui você pode pensar, o que eu posso fazer para tornar o mundo um lugar melhor? Eu posso levar sempre comigo uma caixa de bombom e quando eu parar no sinal eu dar para uma criança que me pede dinheiro para fazer o dia dela feliz ou para dar para o porteiro. Isso vai trabalhar em ti sentimentos que você ainda não tinha experimentado, porque não tem nada melhor do que ver o sorriso de alguém ao te agradecer. Isso incita em ti motivação para continuar atingindo os teus objetivos. E aí depois a gente pode falar sobre isso, não vai dar tempo agora. Terceira pergunta. Essa é a parte da ressignificação, essa é a parte de você trabalhar o que você precisa mudar. Se eu pudesse voltar no tempo e modificar algum acontecimento do dia de hoje, o que eu faria diferente? Em algumas vezes nessa pergunta eu coloquei, putz, eu teria comido menos no almoço. E no outro dia o que aconteceu? Eu comi menos no almoço. Eu poderia ter sido menos grosseiro com meu esposo, ou com a minha esposa, ou com meu funcionário, ou com meu amigo, ou com o porteiro, ou com o cara do final. E no outro dia o que acontece? Você se torna uma pessoa menos grosseira. E aqui você vai moldando os hábitos que você quer e retirando os que você não quer mais. Pessoal, no Instagram, ele termina a live em 59 minutos. A gente está a 7 minutos dessa live terminar no Instagram. A 5 minutos dessa live terminar no Instagram. O que você pode fazer? Ir para o meu Facebook,
no Evandro Junqueira F, é o nome da página lá, e você pode continuar lá, porque daqui a pouco vai cair aqui no Instagram, beleza? Bom, a quarta pergunta, ela é a continuidade. Lembra que eu te perguntei o que você quer para dezembro, o que você quer para setembro, o que você precisa fazer até essa semana? Só que agora, se você escrever isso hoje, o que você fez até a semana se torna obsoleto para a próxima. E aqui ele te pede 6 tarefas, 6 ações para que tu possa fazer no dia de amanhã que te leve mais perto dos teus objetivos. E aí eu te pergunto, o que acontece se você executa ao menos 6 tarefas que te levem mais perto dos teus objetivos diariamente? São 30 tarefas por semana. E uma vez, eu tinha depois do HTR, que é um evento de um final de semana de imersão, eu sempre me dou a segunda de folga. E aí, quando eu faço o meu diário, para eu colocar 6 tarefas do amanhã, a segunda eu tô de folga, mas eu coloco 6 tarefas simples ali que eu termino em 1 hora, 1h30. E é impressionante como essas 6 tarefas tornam o meu dia muito produtivo, mesmo que eu faça em 1 hora, 1h30. O dia que seria de folga, ele vira produtivo e ainda assim continua sendo um dia de folga. Então, a quarta pergunta, ela é muito importante para te dar resultados rápidos, grandes, de forma consistente. E Evandro, tu disse que os resultados são grandes, não é verdade? Sim, são. Porque se você tem pequenos resultados, pequenas ações todos os dias para chegar no resultado, quando ele acaba ele fica grande. Porque 2 ações por dia são mais de 700 ações em 1 ano. E você vem tendo 700 ações por ano para aquilo que você quer? O seu objetivo teve 700 ações para que tu atinja ele no último ano? Pessoal, se você ter uma ação focada no seu objetivo de final de ano por ano, você teve ao longo de um ano 365 ações focadas nele. E nesse ano, você já teve mais de 180 ações focadas no seu objetivo? Talvez não, né? E aí é a mágica disso daqui. Porque quando você executa isso, resultados grandes vêm de forma rápida. Porque nada supera a força da continuidade. Bom, a quinta pergunta vem só para te fazer entender se você está se sabotando ou não, de 0 a 10, o quanto essas tarefas que você colocou serão produtivas para você. Cita exemplo de ações, alguém pediu aqui, show de bola. São focados, inclusive, decorri onde estava indo a minha energia numa forma de fuga, isso eu consegui contribuir à rota, show de bola. Cita exemplos de ações. Eu posto ao menos um vídeo por dia, tá? E aí o que eu posso colocar aqui numa das ações? Hoje eu vou fazer um vídeo do dia e mais um. Isso, se eu fizesse isso, eu confesso, não fiz. Como eu posto um vídeo por dia por 365 dias, se eu fizesse um vídeo por dia e mais um por 6 meses, eu não precisava fazer mais nenhum vídeo pelos próximos 6, porque eu já teria 6 meses de vídeo reserva. Então isso é uma ação que às vezes eu coloco, amanhã eu me comprometo a fazer 2 vídeos ao invés de um só, para eu ter um dia de bônus. Cita exemplo de ações. Se eu quero emagrecer, amanhã eu me comprometo a comer só 350 gramas no meu almoço. Aí você pesa. Se você passou, você tira. Porque se você não tem meta, você se serve e não mexe. Você simplesmente se alimenta. Cita um exemplo de ação. Amanhã eu me comprometo a ficar ao menos 1 hora na academia. Amanhã eu me comprometo a fazer ao menos 10 ligações no meu trabalho, se é isso que funciona para ti. E aí, acho que foi diário, servia para dar consistência às rotinas. É isso aí. Então, assim, exemplo de ações. Eu não sei qual é a tua meta para dezembro, para setembro, para essa próxima semana, mas que ação você pode ter amanhã para que isso seja possível e seja real, para que você possa executar, beleza? Então, se for saúde, amanhã eu me comprometo a não dormir sem ter feito 150 abdominais. Show de bola, você escreveu ali, se você esqueceu, você está deitado para dormir, você, 150 abdominais, levanta, faz 150 e volta a dormir, porque você se comprometeu, beleza? E aí lembra que nessa live eu ainda disse que o teu cérebro está aprendendo mesmo quando você não está ensinando, ou você acha que não está ensinando. Se você coloca ações aqui que você se compromete a fazer e você não faz, o que você está ensinando para ele? Que ele não precisa fazer as coisas que ele se compromete. E esse funcionário vira rebelde, vira mimado e não faz as coisas para ti. Então assim, o que você colocar aqui, procure cumprir, porque quando você cumpre, você está ensinando para o seu cérebro a executar as coisas que ele se compromete. E aí, com isso, tem grandes chances daquilo que tu escreveu para dezembro se tornar real. Beleza? Vambora, continuando. E a pergunta número 6.
A pergunta número 6 é quase como umas bênçãos diárias. Evandro, tu vai disponibilizar essas perguntas depois? Sim, eu disponibilizo isso só nos meus treinamentos pagos, porque as pessoas se tornam quem elas precisam ser para que elas consigam fazer o que elas precisam fazer para ter os resultados que elas querem ter. Porque você não conseguirá ter os resultados que você quer se você não se tornar essa pessoa que pode ter aquele resultado. E dentro dos meus treinamentos maiores, o HTR, por exemplo, você se torna quem você precisa ser. E eu vou disponibilizar, porque eu acredito que se tu está vendo essa live comigo até agora, você já é uma pessoa diferenciada. Mas se você não executar, você não terá os resultados que quer. E a culpa daí não é minha. Certo? Cada um tem a vida que merece. A pergunta número 6. É uma bênção, porque a gente às vezes ignora o poder da gratidão. E a gente sabe, todo mundo diz, grateful, seja grato, gratidão, porque é muito importante. Mas por que é muito importante? E como executa? Todo mundo sabe que precisa ser grato, mas como executa a gratidão para que você tenha ela no teu dia a dia? A pergunta é, agradeça 3 acontecimentos, ou 3 emoções, ou 3 fatos positivos, ou 3 sentimentos, ou conquistas que você teve no dia de hoje. E aqui, por causa dessa pergunta, eu pude perceber coisas que às vezes iam passar despercebidos pela minha cabeça. Fulano ou fulana fez isso pra mim, eu vou agradecer essa pessoa, e eu nem ia lembrar de agradecer se não fosse essa pergunta. E eu escrevi que o quão grato eu estava por aquilo, e depois eu pude retribuir e a pessoa ficou feliz. E isso fez com que eu ficasse feliz. E quanto mais felizes estamos, mais produtivos ficamos. Então aqui, essa pergunta pede para que você pega 3 ações, 3 sentimentos, 3 fatos que aconteceram no dia que você se sente grato por eles terem acontecido. Isso aqui é mágico. Bom, e vamos para a última pergunta, 7ª pergunta. Pessoal, vocês percebem que até agora o que vocês estão tendo realmente é o passo a passo para que você chegue no final do ano e atinja os resultados que você quer. Para que você tenha resultados grandes, de forma rápida, de forma consistente, e esse é o passo a passo. E é muito louco, porque se você executa isso, você vai acabar tendo resultados maiores do que você imaginava. Você vai acabar tendo resultados maiores do que o que você tinha planejado, porque é impressionante o poder da continuidade. Bom, a última pergunta, ela serve para embasar que tu faça isso no outro dia. Isso aqui, essas perguntas nessa sequência são tão poderosas que a última faz com que tu tenha vontade de responder no outro dia. Porque ela te pergunta o seguinte: quais foram os aprendizados que você teve ao fazer o seu diário de bordo do dia de hoje? O que você conclui do dia de hoje? E muitas vezes, as primeiras vezes em que eu preenchi o meu diário de bordo, eu respondi aqui, caramba, isso é muito poderoso. Caramba, pude me dar conta do quão poderoso isso é, do quão motivado isso me deixa, do quão forte isso me torna para eu alcançar e ir atrás das coisas que eu quero. E aí, quando eu respondia isso, eu tinha vontade de fazer no outro dia de novo. Pessoal, nós falamos aqui da meta do ano, da meta de 3 meses, da meta da semana e das diárias. Se você executar isso todos os dias, você tem um tempo para você, 10, 15 minutos, que você pegue e você responda essas 6, 7 perguntas do diário todos os dias, você vai ter resultados muito grandes de forma rápida e você vai ter consistência, porque você vai executar todos os dias. Experimente responder o diário, ao menos hoje. Eu vou colocar as perguntas aqui na descrição assim que acabar essa live. Experimente executar o diário, ao menos hoje. Beleza? Então, eu dou essa live por encerrada. Se tu tiver alguma dúvida, manda aí. Eu vou ficar agora respondendo mais uns minutos aí, alguma pergunta se tiver. Mas, verdadeiramente, eu gostaria de saber de ti se tu acredita que valeu a pena ter ficado comigo nesse tempo todo e se eu entreguei o que eu prometi, que é o passo a passo para tu ter grandes resultados de forma rápida e consistente, usando o teu cérebro da forma como ele funciona. Se tu puder mandar alguma dúvida, alguma sugestão, alguma gratidão, está em minhas orações. Show de bola, Pietra e Gabriel também. Muito obrigado, Flávia. Vambora, pessoal, agora é com vocês é que mandam aí.
Ó, eu pensava que a live do Instagram encerrava em 1 minuto, em 1 hora, ela não encerra não. Valeu, Flávia, vambora. Ó, o Léo entrou ali, vambora, Léozinho. É isso aí, né, pessoal? Foi uma satisfação imensa estar com vocês hoje. E é o seguinte, vamos encerrar. Vambora? Um grande abraço. Foi incrível estar com vocês. Vão lá e sejam quem vocês precisam ser para alcançar os resultados que vocês querem ter e em dezembro poder dizer que valeu a pena. Se você executar esse passo a passo, você chegará lá. Gratidão por cada segundo. Vambora aí, pessoal do Instagram. Tamo junto. Um grande abraço e até o próximo dia, o próximo vídeo. Encerrar aqui. Já encerro aqui no Facebook. Valeu muito cada minuto. Agora é focar nas metas. Vambora, Ju. Valeu sim. Gratidão, Nanda. Gratidão, Felipe e Ana. Estamos assistindo juntos. Vambora, sempre vale quando se trata de conhecimento. Demais. Boa noite a todos. Show de bola. Pessoal da HTR, muito bom ver vocês. Um grande abraço e até lá. Vambora. Aí eu encerro aqui.